Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos aqui, hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025, e nós estamos aqui para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, aonde nós estamos falando sobre aquele, que foi escolhido e consagrado para ser profeta do Senhor nosso Deus. Por mais que ele vira para o Senhor e ele fala: Senhor, eu sou um homem, de línguas pesadas, mas o Senhor já sabia o que seria Isaías. O profeta, ele foi escolhido, e além dele ser escolhido, ele foi consagrado. Amém? Então vamos à leitura desta palavra. Hoje, terça-feira, como eu já falei, dia 18 de março de 2025. A nossa leitura hoje é livro do profeta Isaías 10. E nós vamos ler hoje um total de 34 versículos desta palavra maravilhosa, e como eu sempre digo, nós estaremos aprendendo com esta passagem bíblica que nós estaremos lendo nesta tarde. Amém? Então vamos à leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora a esta leitura. Isaías 10 e verso 1. Que diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Verso 2: para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Verso 3. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Verso 4. Sem que cada um se abata entre os presos e caiam entre os mortos, com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Verso 5, que agora já é o outro tópico, o segundo tópico, predição da ruína da Síria. Isaías 10 e verso 5, e diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Verso 6. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roubem a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Verso 7. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta descobrir e desarraigar não poucas nações. Verso 8.
porque diz: não são meus princípios, todos eles reis? Verso 9. Não é calno como carmesim, não é amate como Arpade, e Samaria como Damasco. Verso 10. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, e ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Verso 11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Verso 12. Porque isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião, em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, e o pompa da altivez dos seus olhos. Verso 13. Porquanto diz: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente, abati aos que se sentava sobre o trono. Verso 14. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Verso 15. Porventura, gloria-se o machado contra o que corta com ele? Ou presumira a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Verso 16. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo de sua glória ateará o incêndio como o incêndio de fogo. Verso 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros, e a sua sarça em um dia. Verso 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaiar o porta-bandeira. Verso 19. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino
as poderá cortar. Verso 20. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escampados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estrebarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Verso 21. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Verso 22, que diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Um momentinho aí. Deixa eu cancelar aqui. Então, vamos lá agora de novo. Verso 23. Porque determinada já a destruição, o Senhor, Jeová dos exércitos, a escultará no meio de toda esta terra. Verso 23 novamente. Porque determinada já é a destruição. O Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Verso 24. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Verso 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Verso 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Mídia, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Verso 28. Já vem chegando a Iate, já vai passando por Migron, e em Micmas lança a sua bagagem. Verso 29. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Romã treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Verso 30. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anotote. Verso 31. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos.
Verso 32. Neste mesmo dia parará em Nobe e acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Verso 33, que diz assim: Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbatará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. Verso 34 e final. E cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém? Então foi aí a nossa leitura. O último versículo foi o versículo 34. Então nós vemos aqui vários sinais. O profeta Isaías, ele mostrando para todas as nações, como diz o primeiro capítulo que nós lemos aqui, o primeiro versículo, do capítulo 10, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. E a gente vê que hoje nós vivemos em uma atualidade que, querendo ou não, as leis é sempre para atingir os menos favorecidos. E aqui o profeta Isaías, ele já coloca bem claro o ai. O ai é uma, como é que eu posso dizer, uma palavra de sofrimento, uma palavra de dor. Então, muitas das vezes, hoje, falando exatamente da nossa política atual que nós vivemos, as injustiças que são colocadas exatamente sobre os menos favorecidos, eu quero dizer para você, vai chegar o dia do ai. E quando o texto vai dizer para nós sobre a ruína, da Síria, Deus, ele tinha usado os sírios, não sei se você vai lembrar, para castigar o seu povo. O texto vai dizer para nós que aquele povo, eles estavam se desviando para um mau caminho, já não estava tendo mais piedade do seu próximo, e exatamente a Síria, ela teve esta permissão. Deus castiga a Síria pela sua soberba. Eu quero que você entenda que ao mesmo tempo que Deus ele dá uma autonomia para a Síria ir lá no povo de Israel para poder, vamos dizer assim, atacar, para poder castigar aquele povo, daqui a pouco Deus se volta contra a Síria. Eu quero que você entenda que o motivo do Senhor permitir que os sírios atacassem a Israel era mais por causa da desobediência daquele povo. Um povo que sabia que Deus era Deus, já tinha o profeta, mas o povo queria viver da sua maneira, do seu modo de ser, do seu jeito. E aí Deus permite a Síria a atacar. Só que a Síria ataca e aí ela fica com uma arrogância, a soberba sobe, porque ela atacou Síria, atacou Israel, venceram a batalha e Síria acha agora, os reis da Síria acham que eles agora estão no top, eles são o top. Que se você for ver em versículos anteriores, você vai ver que a Síria, ela era como é que eu posso dizer? Uma nação, um exército tão poderoso que eles não sabiam o que era uma derrota. Eles vieram conhecer a derrota depois que
eles batem de frente com o povo de Israel. Primeiro, Israel é castigado por causa da desobediência, por causa da avareza dos corações, mas quando Síria, o rei da Síria, ele cria aquela vanglória, aquela soberba que eu sou poderoso, você vai ver que o profeta Isaías, ele profetizou a destruição da Síria. Então você observa que a palavra do Senhor, ela deixa bem claro aqui. Hoje eu até estava conversando com a minha esposa, a nossa irmã Lília, falando a respeito, né, de profecias, né, de profetas, e exatamente aonde que a Síria ia acreditar que ela iria perder a batalha se ela já tinha ganhado Israel. Mas se o profeta Isaías, ele profetizou, o negócio ia acontecer. Então é tão bom, irmãos, nós mantermos a nossa confiança no Senhor, é tão bom nós mantermos a nossa fé no Senhor e cada dia mais pedir do Senhor graça, força e ânimo para vencer todas as batalhas e para que nós venhamos ficar firme na pessoa do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí mais esta live, hoje terça-feira, dia 18 de março de 2025. E agora eu quero fazer uma oração, quero agradecer ao Senhor nosso Deus por esta tarde maravilhosa, agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, nos fortalece cada manhã, cada noite, cada momento da nossa vida. Eu peço a Ti, Senhor, abra o meu entendimento, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã. Realiza, Senhor, a Tua bênção, sejas conosco, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então, meus amados, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.